Olá, sejam bem-vindos para mais uma live, a live do Senhor, onde eu vou dar continuidade à leitura da carta de Paulo aos Romanos. Seja muito bem-vinda, Cida. Deus abençoe você. Então, nós vamos orar e vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro de Romanos. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, com exclusividade, personalizado, para cada filho teu, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa essa live, que tudo que aqui for dito seja orientado pelo teu Espírito Santo, Pai. Que tudo esteja em concordância, esteja dentro das tuas escrituras, que nada saia do foco. Pai, eu oro e peço, em nome do seu Filho, que esse conteúdo alcance os corações das pessoas. Pai, que esse estudo, que esse capítulo de grande valor seja, não fique só em nossas mentes, mas que coloquemos também, guardemos também em nossos corações, Pai. Todo esse ensinamento, toda essa leitura. É grandioso, Pai, que as suas escrituras nos revelam. É grandioso, Pai. Obrigada, Senhor. Cuida dessa live, abençoa essa live. E abençoa todo aquele que está aqui online comigo e aquele que irá assistir a live gravada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Então, nós vamos ler o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim: E assim diz o Senhor: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, aqui do verso 1 ao verso 5, Paulo nos alerta que não podemos viver no pecado. Do verso 6 ao verso 11, Paulo fala que mortos para os pecados e vivos para Deus. É isso que Paulo nos mostra. Gente, só um minuto que a bateria do meu notebook tá baixando e eu tenho que botar na tomada. Só um minuto. Pronto. Desculpa. Glória a Deus. Então, do verso 1 ao verso 5,
Paulo fala que não podemos viver no pecado. Eu vou ler agora do verso 6 ao verso 11, onde Paulo fala que mortos para o pecado e vivos para Deus. Diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também, viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma forma para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Do verso 12 ao verso 17, fala sobre escravos da justiça. E aí diz assim, olha, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Finalizando aqui a quarta parte, porque esse capítulo ele é dividido em 4 partes. Então, na quarta parte, que é do verso 18 ao verso 23, Paulo fala da colheita da justiça. E ele diz assim: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Evangelho de Paulo, que ele diz que o Evangelho é dele, essa carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Paulo, é uma síntese, né, do Evangelho de Paulo. Deixa eu chegar isso aqui para cá, para mim poder interagir mais com vocês. Então, o que a gente aprende neste capítulo?
Paulo, ele apresenta os motivos de não podermos mais viver na prática do pecado. Quando passamos pelo batismo nas águas, nós declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a confissão de fé que nós damos quando nos batizamos nas águas. Ou seja, antes éramos escravos do pecado, antes éramos escravos do diabo. Agora nós somos escravos da justiça e vivemos para Deus. E por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Deus, ele é nosso redentor. Quando Jesus deu a vida dele para pagar a nossa dívida, ele adquiriu direito legal sobre todos os que recebem, sobre todos os que receberem o seu sacrifício. Então, quando nós recebemos o sacrifício do Senhor na cruz, ele tem o direito legal sobre todos nós. Dessa forma, de agora em diante, tudo que temos, tudo que somos, ou tudo que viermos a ser, pertence a Ele. É isso que Paulo fala, que Paulo apresenta. Depois que a gente morre para o pecado, depois que a gente confessa a nossa dependência a Deus, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, confessando, fazendo a profissão de fé para os homens e para Deus, para os céus e para a terra, a gente está declarando ali que a gente agora não vive mais no pecado, não vive mais no pecado, e sim para Deus. Isso não quer dizer que a gente não continue pecando, nós continuamos pecando, porque a gente vive nesse mundo, mas aí, olha o que Paulo diz. Continuamos pecando para que a graça aumente? Essa é a pergunta que eles fazem a Paulo. Mesmo sendo justificados pela fé, não podemos viver, não podemos ser amantes, viver como amantes do pecado, namorando o pecado. A gente está em Cristo, mas a gente está com o pé lá no pecado. Então, visto que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós declaramos que estamos mortos para o pecado. Então, nos dias iniciais da igreja primitiva, lá antigamente, surgiram muitos falsos mestres que ensinando, que uma carga maior de pecado, quanto mais você pecava, mais você glorificava a Deus. Pois isso tornava evidente o seu amor e a sua graça. Gente, essa era uma grande mentira do diabo. E sobre isso o apóstolo, ele utiliza o significado do batismo. Paulo fala do batismo, sobre o sepultamento. Batismo nas águas é morrer para o mundo, é morrer para a vida de pecados, é igual sepultamento. Para questionar os leitores como é possível declarar que está morto para o mundo por meio do batismo. Então, Paulo, ele utiliza do batismo para que nós leitores, entendamos que é possível a gente morrer, sim, para o pecado, quando a gente faz a nossa confissão de fé e coloca toda a nossa vida nas mãos do Senhor. A gente entende que Ele é o único e Senhor das nossas vidas. E por meio do batismo, ao mesmo tempo, ele declara que está morto para o mundo por meio do batismo e, ao mesmo tempo,
viver como um amante do pecado? Não, isso não faz sentido. Então, quando você faz a sua profissão de fé, confessa lá perante os homens, perante a Deus, se batiza nas águas, você está renunciando a uma vida de pecados. Você está morrendo para o pecado. Você está sepultando os seus pecados. E não tem sentido nenhum você continuar flertando, né, sendo amante do pecado, com o pé no pecado, criando aquele pecado de estimação dentro de você. Isso é o Espírito Santo que vai te ajudar a ficar livre desses pecados, né, que estão enraizados. Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e se batiza e reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a jogar fora esses pecados de estimação. Eu, por exemplo, graças a Deus, o Espírito Santo foi maravilhoso, porque eu já conhecia o Senhor e eu abandonei o Senhor, e quando eu voltei com muito desejo no meu coração de fazer a coisa certa, né, de levar a sério. E aí, quando eu marquei o meu batismo, porque eu ainda não tinha me batizado, quando eu marquei o meu batismo, uma semana antes, eu lembro, gente, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu bebia, fim de semana, 3 caixinhas de cerveja. Então, assim, e fumante, eu não sei se alguém aqui foi fumante ou se conhece alguém fumante. O fumante, ele precisa ter uma reserva em casa, porque ele tem medo que o cigarro acabe e ele fique sem. Então, além de eu fumar 2 maços por dia, eu tinha guardado mais uns 3 de reserva. Quando eu marquei o meu batismo, quando o meu batismo foi marcado para um domingo, na segunda anterior, eu marquei no domingo anterior, na segunda, quando eu cheguei em casa no domingo mesmo, eu peguei os maços de cigarro, peguei todos os cigarros e quebrei um por um e joguei fora. E ali eu disse ao Senhor, nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca. E, gente, foi impressionante. Eu nunca mais senti desejo de colocar um cigarro na minha boca. Então é assim, né? Às vezes, para uns, acontece rápido, né? Você se livrar de algumas coisas que estão com você e que não fazem bem, nem a você, nem a outras pessoas, a sua saúde. Às vezes o processo é mais demorado, né? Às vezes o processo de você abandonar alguns vícios é mais demorado, mas não é impossível, porque é o Espírito Santo que vai agir. Não que eu seja melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu tinha outras coisas em que Jesus ainda trabalha, em que o Espírito Santo ainda trabalha. Então, o fato de eu ter largado o cigarro e a bebida, glória a Deus por isso, porque foi o próprio Espírito Santo que convenceu, né, que me ajudou, que me fortaleceu a ter domínio sobre esses hábitos. E aí eu me batizei, e aí, glória a Deus, nunca mais eu coloquei um cigarro e uma bebida alcoólica na boca. Então, não faz nenhum sentido nós nos batizarmos, nós morrermos para o pecado, porque o batismo simboliza a cruz. É como Jesus não foi crucificado, Jesus não morreu na cruz, nós morremos através do batismo. Nós deixamos ali todos os nossos pecados. Então, como seres humanos, nós sempre lutaremos contra os desejos da carne, sempre. Nós sempre lutaremos contra os desejos da nossa natureza carnal e contra o pecado. Impossível isso. Nós estamos nesse mundo caído, nós somos pecadores,
mas nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então a gente vai lutar sempre contra os desejos da nossa natureza carnal e contra o pecado. Mas como filhos de Deus, nós temos prazer na santificação. Nós temos prazer naquilo que agrada ao nosso Pai, e não ao que agrada a nossa natureza contaminada pelo pecado. É isso que a gente tem que entender. A santificação é um processo. A santificação não é ser santo. Eu batizei e hoje eu não peco mais, eu sou santa. Não, a gente só vai viver em plenitude completamente a santificação quando o Senhor voltar, na glória. Então, precisamos entender isso, que a santificação nos ajuda, esse processo de santificação nos ajuda a fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada a nossa natureza contaminada, e não aquilo que agrada a nossa carne, entendeu? E aí também eu destaquei algo aqui, gente, que diz assim, ó, escravo é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Essa definição nos revela a triste condição que muitos humanos viveram ou ainda vivem. Uma prática estúpida, uma prática desrespeitosa, agressiva, maldosa, mas felizmente a humanidade tem encaminhado no sentido de abolir qualquer tipo de escravidão no mundo. Ultimamente, até mesmo os animais têm recebido um olhar mais piedoso. Vocês já repararam isso? Glória a Deus por isso, né? A dignidade, o respeito, a liberdade, esses são os valores desejados por todos. É o mínimo que se espera ter no meio social. Então, escravo é aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor. Então, ou a gente serve ao mundo, ou a gente serve a Deus. E diz assim também, Paulo, ele expõe aqui a limitação humana e a sua persistente condição de servidão. No verso 6, ele, ao se comunicar com seus irmãos de fé que estavam em Roma, ele ressalva a nova vida em Cristo, liberta do pecado. Está aqui, ó, no verso 6, ele diz assim, eu até anotei, porque sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E aí ele diz, né? Na Bíblia diz isso, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Continuando aqui no verso 6, né, ele diz assim também, pois quem morreu está justificado pelo pecado. Na teologia paulina, no Evangelho de Paulo, porque ele diz que a carta de Romanos é um evangelho dele. Então, no Evangelho de Paulo, a vida do cristão é semelhante
Não, a vida do cristão subentende a morte do seu antigo eu. Então, a vida do cristão subentende a morte do seu antigo eu. O seu antigo eu era quando nós somos escravos do pecado. Então, antes de eu aceitar Jesus, eu era escravo do pecado. E o nascimento de uma nova criatura semelhante a Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, o qual me ama e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo está lá no livro de Gálatas 2:20. Esse versículo faz parte das minhas orações. Então, quando a gente não conhece o Senhor, a gente é escravo do pecado. Então, quando a gente passa a conhecer o Senhor, a gente mata as nossas vontades, mata o nosso antigo eu e nasce para uma nova vida. Uma vida, nasce uma nova criatura, uma criatura que quer ser obediente ao Senhor. É isso que a gente aprende, é o que Paulo nos ensina no verso 6 e 7 da carta de Paulo. Assim, seguindo o pensamento, aquele que não foi crucificado com Cristo, gente, aqui Paulo está falando, seguindo o raciocínio do que está escrito, aquele que não foi crucificado, que não morreu em Cristo ainda, que ainda não aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador, ainda vive no pecado. Ou seja, é escravo do pecado. Por isso a humanidade é tão corrupta, porque tem gente que não conhece o Senhor. Jesus, ao falar sobre o que contamina o homem, ele diz que isso parte de dentro dele mesmo. É dentro do homem que não conhece o Senhor, é que ele vai se contaminando com as coisas desse mundo. Porque no interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos. É do coração que saem os maus pensamentos. Então, quando você não conhece o Senhor, você vive na prática do pecado. E o seu coração está cheio de maus pensamentos. E aí a gente vê pensamentos, saem os maus pensamentos em relação aos adultérios, às fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso está lá em Marcos, eu vou ler para vocês. Lá em Marcos 7, lá em Marcos 7, 1, vou ler aqui para vocês. Marcos 7, capítulo 1, versículo 21 a 23. Diz assim, olha, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos de imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo, a loucura. Então, isso está lá escrito no livro de Marcos.
escravos. Em contrapartida, gente, nesse mesmo capítulo, temos uma outra situação referente àquele que não é mais escravo do pecado. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Está em Romanos 6,18. Isto é, este não é mais escravo do pecado, porém continua a ser escravo. Deixa eu ler o que diz Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, por isso, afirmei. Então, desculpa, gente. Então, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Está escrito aqui em Romanos 6,18. Isto é, este não é mais escravo do pecado, porém continua a ser escravo. A mudança está apenas no senhorio. Por exemplo, agora ele é escravo da justiça. Está no verso 18. Ó. E uma vez libertos dos pecados, foram feitos servos da justiça. Então, gente, só muda. A gente continua sendo escravo, mas não mais escravo. Quando a gente aceita o Senhor como o único e o suficiente Salvador, quando a gente morre, mata o nosso eu, quando a gente nasce de novo, a gente não é mais escravo do pecado, mas a gente é escravo da justiça, a gente é escravo do senhorio de Deus. Então fala que aqui, ó, isto é, este não é mais escravo do pecado, porém continua a ser escravo. A mudança está apenas no senhorio. Agora ele é escravo da justiça, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Por isso afirmei anteriormente que somos todos escravos e assim permaneceremos até o fim dos tempos, até que ele volte. Nós continuaremos sendo escravos, só com essa diferença. Aquele que nasceu de novo passa a ser escravo do senhorio de Deus. E aquele que não nasceu de novo é escravo do diabo, é escravo do mundo. Não há como fugir da servidão, mas há como escapar do preço pago por quem é escravo do pecado. Gente, isso diz aqui no verso 23. Aquele que morre com Cristo mata na cruz o eu pecador, como ser forte, e nasce de novo como o eu Jesus, através do Espírito Santo que passa a habitar nele. Então, no verso 23 diz, né, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é muito forte quando a gente lê esse estudo e entende, né, realmente o que a Escritura está falando com a gente, o que Paulo está nos mostrando. Por isso, a maior pretensão de um crente em Jesus é ser semelhante a Ele, é se parecer cada vez mais com Ele. Jamais seremos livres neste mundo, gente. Jamais seremos livres nesse mundo caído. Ser livre é estagnar-se, pois não há quem oriente. Então, ser livre é você fazer o que você quer, né? Você, quando está no mundo, você faz o que você quer, você faz o que você tem vontade. Aliás, é a sua vontade que prevalece sempre, né? E não há quem te oriente, porque o diabo não vai te orientar, ele vai te incentivar a fazer as coisas do mal, as coisas que te afastam de Deus. Ou seja, se é escravo de si mesmo, ou se é escravo de Cristo, você tem que resolver.
Você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo, né? Escravo de si mesmo, você vai ser escravo das suas vontades e vai sofrer as consequências em relação a isso, porque Deus é misericordioso, Deus é bom em todo tempo, Deus nos perdoa sempre quando temos um coração contrito, um coração verdadeiro. Ele está disposto a nos ouvir e a nos perdoar, mas Ele não nos livra das consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você peca, se você reconhece que pecou, se você, com seu coração quebrantado, arrependido, busca a face do Senhor e pede perdão, ele é maravilhoso e justo em te perdoar. Mas só que você não pode continuar fazendo as mesmas coisas, porque o salário do pecado é a morte. Você responde, as consequências elas vêm. Então nós precisamos ter isso em mente, que tudo que a nossa carne, os nossos desejos carnais, que a nossa mente, às vezes a gente quer coisas que nem a gente entende por que a gente está pensando aquilo, mas a gente sabe que não vem de Deus. Quando a gente tem uma conexão com o Senhor, quando a gente tem uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, a gente sabe, o Espírito Santo incomoda quando a gente faz algo, pensa algo que não provém dele. Então, de imediato, a gente busca arrependimento, a gente busca a face do Senhor, clamando por perdão. E Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é único, Ele é misericordioso. Então, Ele nos perdoa, mas Ele não nos isenta das consequências. Então, gente, uma vida longe de Cristo, uma vida longe do Senhor é assustadora. Porque esse mundo está perdido, nós não sabemos mais o que pode acontecer de mais grave, né? Nesse mundo. As pessoas são más, as pessoas são invejosas, as pessoas são maldosas, são gananciosas, né? As pessoas são gananciosas, fazem tudo por ganância, pelo dinheiro. O dinheiro é né? Dos males desse mundo. Não que Deus não queira que a gente seja próspero. Deus quer sim que tenhamos uma vida abundante. Está na palavra dele. Mas que não sejamos escravos do dinheiro. Né? Não podemos viver em função do dinheiro. E olha, gente, uma coisa que eu aprendi também é que não podemos usufruir da provisão do Senhor, porque tudo que nós temos ou que nós recebemos ou iremos receber do Senhor, também é para abençoar o irmão. Então, nosso incessante clamor a uma vida abundante, não só financeira, mas espiritual, que essa vida não seja guardada e fique só para a gente, que a gente possa transbordar em espírito, transbordar em amor para o irmão, para o outro, e transbordar em ajudar financeiramente alguém. Porque eu não entendo quando o irmão, eu vou orar por você, eu vou pedir ao Senhor que te ajude, não faz nada, não pratica. A gente precisa ter atos, ter coisa, como é que eu vou explicar? Ter atitude. A gente não pode ficar só em oração, a gente precisa ter atitude em relação a esse irmão, em oração e em ajudar naquilo que ele está precisando. O mínimo que seja.
um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pagamento de uma conta de luz, uma cesta básica, o mínimo que seja. Nós precisamos fazer isso. Deus fala comigo. Deus fala no meu coração. Não adianta a gente só interceder em oração e não colocar em prática. Aquilo que Deus nos deu é para que a gente transborde para o outro. E Deus tem falado demais ao meu coração em relação a isso. Então, irmãos, quando nós pedimos provisão, que a gente tenha sabedoria ao pedir a provisão. Que a gente peça provisão para que a gente possa abençoar o outro também. Não só a provisão que fique guardado para nós mesmos. Porque a gente vê na história, né, nas histórias aqui da palavra, na vida de Jesus, e a gente vê testemunhos grandiosos aí, de que quando pessoas são abençoadas por outras, aquele que abençoou também é abençoado. Então é isso que a gente precisa colocar em prática. A gente precisa colocar em prática não só as nossas orações intercedendo por aquele que precisa de nós, mas em ter atitude, né? Em ter, eu não sei se é bem atitude essa palavra, mas o que está vindo à minha mente é isso, é ter atitude em não só ajudar em oração, mas também em ajudar em coisas palpáveis. Porque às vezes a irmã ou o irmão te ligam e pedem oração por uma situação que estão vivendo. Às vezes a irmã nem fala, o irmão nem fala o que está passando, mas o Espírito Santo, ele vai nos incomodando, né? Ele vai nos mostrando, ele vai nos falando. Então Deus tem falado muito ao meu coração em relação a isso. Tipo assim, para só de orar. Vai ajudar. Coloque em prática tudo que você está aprendendo. E através das nossas atitudes, através da nossa entrega, através do que a gente faz para o outro, que Jesus conhece o nosso coração, que Jesus conhece a intenção do nosso coração. Então, é isso que Jesus nos ensina, que nós morremos. Paulo nos ensina nessa carta. A carta de Paulo, gente, é tão difícil a gente ler a carta de Paulo aos Romanos, porque carta não tem capítulo, não tem versículo, é uma continuidade. E o capítulo 6 é continuidade do capítulo 5, do capítulo 4, do capítulo 3, do capítulo 1. Então, é uma continuidade. Agora, no capítulo 8, nós vamos falar, dar continuidade ao que Paulo nos ensinou sobre a gente ser escravo da justiça de Deus, deixar de ser escravo do pecado, que nós aprendemos hoje. Quando nós reconhecemos Jesus como suficiente, único e suficiente Salvador em nossas vidas, nós reconhecemos na cruz o sacrifício dele na cruz. E nós morremos com ele através do batismo. Morre a velha criatura e nasce a nova criatura. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos escravos da justiça, escravos do Senhor. Deixamos de ser escravo do pecado. É isso que esse capítulo, é isso que Paulo nos ensina. Amém? E é isso, gente. Eu espero que esse capítulo tenha falado aos corações de vocês, né? Porque esse estudo fala muito ao meu coração, fala muito à minha vida. Então é isso. Quando o que a gente mais anseia é se tornar cada dia mais parecido com Deus, com Jesus, e que jamais seremos livres enquanto estivermos aqui.
A nossa salvação será quando Cristo voltar. Lá, nós já estamos salvos aqui, nós já fomos salvos, já morremos, nós já vivemos a salvação aqui. Mas nós só viveremos uma vida plena, em total santidade, quando o Senhor voltar. Quando Ele voltar e formos morar com Ele no céu. Aí sim, nós teremos a vida eterna junto com o Pai. Também está em minhas orações, porque essa minha casa aqui, eu estou aqui como turista. A minha residência fixa está lá no céu. E um dia, o dia que Ele quiser, o dia que Ele permitir, eu vou estar lá junto com Ele. E creio que todo aquele que crê na sua salvação, crê na vida eterna, crê na ressurreição do Senhor, crê que Ele vive, também pensa dessa forma. Então é isso, gente, é isso que o Senhor tem me ensinado, é isso que eu tenho aprendido. Por isso, gente, eu falo que relacionamento e intimidade com Deus requer leitura da palavra, requer uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração com Deus, procura começar a fazer orações, confessando a palavra, lendo os salmos e confessando através dos salmos a palavra. É muito importante. Eu aqui, gente, eu sempre confesso em oração a palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu faço. Abram aí no Salmo 1. Salmo 1. O Salmo 1, ele fala sobre a nossa identidade. E aí eu oro sobre esse salmo, colocando na primeira pessoa. E aí eu escrevo que eu vou orando, eu escrevo para que eu saiba o que eu estou falando, o que eu estou orando, baseado no que está no salmo. Então, no Salmo 1, eu vou abrir aqui a minha Bíblia junto com vocês. Isso aí é um excelente exercício para que coloquemos em prática a nossa vida de oração. É um exercício maravilhoso. Porque às vezes a gente está orando e não sabe o que falar, repete o que está pedindo, o que está falando. Então a gente precisa focar a nossa oração em saber o que está falando, em estar louvando, em estar glorificando, em estar agradecendo, em estar fazendo as nossas petições. E sempre, gente, sempre olhar a grandeza de Deus, olhar a criação de Deus, né? A criação de Deus, contemplar a criação de Deus, contemplar a face do Senhor. Isso a gente precisa ter no foco das nossas orações. E os salmos, eles nos ensinam. E aí eu comecei a confessar e orar através dos salmos na primeira pessoa. Aí no Salmo 1, né, eu orei assim, gente. Senhor Jesus, leia aí o Salmo 1 que vocês vão entender. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é bom em todo tempo e as suas misericórdias não têm fim. Pai, eu declaro que eu sou como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu declaro que sou como essa árvore que produz fruto e que essas folhas nunca murcham. Eu declaro que tudo que eu faço prosperará. Tudo que eu coloco as minhas mãos frutificará. Diferente do ímpio, que é como a palha e que o vento lança fora. Eu não, Senhor. Eu sou como esse rio. Eu sou como essa árvore
plantada junto ao rio de águas vivas. Pai, eu frutificarei e avançarei, e eu prosperarei, porque não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. O Senhor é esse rio que flui direto do trono de Deus, e eu crescerei e frutificarei, porque é isso que o Senhor diz a meu respeito. É isso que a tua palavra diz a meu respeito. Amém? Então eu faço essa oração, coloquei aqui o Salmo 1 na primeira pessoa, como se eu estivesse falando com o Senhor. E aí você vai treinando, você vai tendo mais intimidade. E minha Bíblia está toda arriscada, porque eu já confessei a palavra através do Salmo 3, através do Salmo 4, através do Salmo 5. E cada salmo tem um significado. O Salmo 3 e o Salmo 4 têm um significado de confiança. É a confiança na salvação de Deus, é a confiança de Deus na angústia. Então, esses salmos nos fala sobre confiança. Então, a gente vai confessar a palavra, a nossa confiança em Jesus. Então, é isso que eu aprendi e quero passar para vocês. Coloquem a vida de vocês de oração em dia. Tenham momentos de qualidade em oração com o Senhor, em intimidade com o Senhor. E leiam a palavra, porque a palavra ela te faz ser conhecedor do que Jesus é, do que Jesus foi, e do que Jesus será para a gente. Ele continua sendo o mesmo que foi lá atrás. Então, as Escrituras, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos ensina a conhecer mais de Cristo. Nos ensina a conhecer mais de Cristo. E eu lendo aqui o Novo Testamento, eu tenho verificado que o Novo Testamento são as promessas que foram ditas no Antigo Testamento. Por isso é tão importante. Eu estou gostando muito de ler primeiro o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, várias passagens, nos levam às promessas do Antigo Testamento. Entendeu? Então é isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 6 do livro de Romanos. E amanhã a gente continua a leitura no capítulo 7. Vamos orar para terminar a nossa live. Deixa eu ver quem é que está online. Agora estou vendo aqui Nádia, Mila, Luciana. Oi, Luciana. Tem um monte de gente aqui online, gente. Que bom, que beleza. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam de dar um like lá no meu canal do YouTube, se inscrever caso não sejam inscritos, porque quando vocês curtem, comentam e se inscrevem no canal, vocês estão dizendo para o YouTube que o conteúdo é relevante. E aí o YouTube passa esse conteúdo para outras pessoas. Vamos glorificar o Senhor, né? Que essa palavra seja multiplicada, seja levada a outras pessoas. Amém? Então vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, gratidão. Gratidão por mais essa palavra, gratidão por mais esse estudo. Gratidão, Senhor, porque a cada leitura eu sou edificado e creio que os meus irmãos também. Como é bom entendermos, né, mais sobre nascer de novo, sobre morrer para o pecado, sobre viver num processo de santidade. Como é bom, como é gratificante, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido. Eu te agradeço por esse estudo. Eu te agradeço por ter me inspirado sobre alguns versículos, sobre algumas passagens. Obrigada, Senhor, por falar comigo, falar ao meu coração.
tudo que o Senhor diz aqui nessas palavras, nesse capítulo. Aliás, o Senhor tem falado comigo em todas as leituras que eu tenho feito, desde o início do Novo Testamento. Obrigada, Senhor, que esse estudo não fique só nas nossas mentes, que a gente guarde nos nossos corações com temor ao Senhor, crendo e entendendo que agora nós somos escravos de Ti, nós somos escravos do Seu senhorio, somente a Ti nós rendemos graça, que o pecado não faz mais parte da nossa vida. Claro, Pai, nós sabemos que vivemos num mundo caído, nós sabemos que somos seres imperfeitos, nós sabemos que até a Sua volta estaremos aqui convivendo com o pecado. Mas conviver não é praticar. Que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha discernimento e que o Teu Espírito sempre nos incomode quando fizermos ou pratiquemos algo que não Te agrada. Porque o salário do pecado, como diz a Tua palavra, é a morte. E nós queremos viver a vida eterna junto a Ti. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, Pai. Agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o nosso povo, os nossos irmãos, o Seu povo lá do Rio Grande do Sul. Continua, Pai, colocando voluntários, continua colocando os voluntários capazes, voluntários com o coração ardendo em ajudar aquele que agora precisa levantar a sua casa. Precisa de limpeza, porque agora as águas baixaram e as coisas estão aparecendo, né, Senhor? Nós não sabemos a total gravidade do que se passa lá, porque a gente só sabe do que é dito nas reportagens, o que é dito na internet, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada lugar, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada voluntário. Então levanta, Senhor, mais voluntários, não só para que eles ajudem na limpeza, na reconstrução da cidade, do estado, mas que também ajudem aqueles com alimento físico, mas com alimento espiritual, dando a eles, confortando a eles, aqueles que não têm mais para onde voltar, porque muitos perderam as suas casas, mas pior que isso, foram aqueles que perderam os entes queridos. Conforta, Pai, consola essas pessoas, colocando homens e mulheres de Deus para estarem junto com eles, confortando, consolando através da Sua palavra. E coloca anjos, Senhor, sobre esses abrigos, protegendo as nossas crianças, protegendo as mulheres, os idosos e os animais de estimação. Protege, Senhor, dos homens maus. Protege, Senhor, das pessoas que querem se aproveitar da situação, da fragilidade dos outros. Protege, Senhor, porque a Sua palavra diz que o Senhor impõe a Sua mão de justiça, de fogo, sobre aqueles que praticam o mal. Então, Senhor, faz justiça, faz justiça. Abençoa agora também aos meus irmãos que estão aqui online, que estão aqui, tiraram o seu tempo para estar aqui me ouvindo, lendo a Tua palavra, falando, tecendo alguns comentários. Pai. Abençoa a vida de cada um. Abençoa na área da saúde, abençoa os seus familiares, abençoa na provisão espiritual, na provisão material, porque o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Então nos abençoa na medida certa, porque o Senhor é o justo juiz. O Senhor é um Deus bom. O
Senhor é bom em todo o tempo e a sua misericórdia se renova cada manhã. Sim, a sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia. Obrigada. Continua com a gente. Continua com a gente no restante desse dia. Eu oro em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado. Tá bom? E até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.